falando do lance da fake news. Ah. Esse movimento das fake news aí, qual que é o verdadeiro trabalho da CPMI, que eu não sei nem qual a diferença entre a CPMI e uma CPI, mas o verdadeiro trabalho que está ali é para descobrir o quê? Bom, primeiro a diferença da CPI para a CPMI. CPMI é mista, você junta Senado e Câmara. É mais forte? É mais forte. Tá. Você junta Senado e Câmara, né, para você poder investigar, para você poder trabalhar em cima de algo, de um tema importante, de relevância. No caso, por exemplo, as fake news, né, que as fake news foram utilizadas e usadas de uma maneira absurda em 2018 e depois, com a chegada do governo, deputadas, assessores e uma gama de pessoas que trabalham para essas pessoas começaram a se utilizar, né, quando nasce ali o gabinete do ódio, que ficou tão famoso, começaram a se utilizar dos mecanismos, né, dentro da Câmara, inclusive, e também fora, né, para atacar, para desqualificar, para agredir, para mentir sobre tal pessoa, para criar o fake news e para criar um distúrbio virtual e digital, mas em larga escala, sabe? Um negócio, vocês acompanharam, o processo de fritura de determinada pessoa, de determinado, pode ser um apresentador, ou pode ser alguém da imprensa, né, um jornalista, ou um outro deputado, enfim. A desconstrução da vida da pessoa, as ameaças, os ataques e principalmente as inverdades e as mentiras. E como isso, né, é feito? Isso é feito de uma maneira totalmente orquestrada, com investimento forte, com uma espécie de patrocinadores, né? Pessoas interessadas em, vamos falar aqui o português claro, em ver o circo pegar fogo e ver a destruição da imagem de determinada pessoa, de determinado movimento, seja o que for. Então a CPMI ela veio para isso, para fazer essa investigação, uma investigação profunda, em larga escala, onde envolveu não só o Senado como a Câmara, mas também o STF e mais todas as operadoras de telefone, as redes sociais e muitas, milhares de páginas que foram derrubadas, né, durante todo o processo, que eram páginas que atuavam especificamente para fazer, vamos dizer assim, o mal, para fazer essa agressão, esse apedrejamento virtual, né? Mas assim, esse apedrejamento virtual, eu tenho assim, eu não sei exatamente qual era o teor dessas páginas que foram derrubadas. Então assim, eu vou jogar aqui. Claro. Assim, se eu pego e eu começo a falar aqui a minha opinião sobre o Frota, vamos dizer que eu tenho uma opinião negativa sobre você. Perfeito. E eu começo a falar constantemente que o Frota é um arrombado, que ele é um filho da puta, que ele fica sacaneando os outros, caralho, não sei o quê. Eu tenho a liberdade de fazer isso, desde que eu não fale uma mentira, ou não. Porque assim, como o que eu tô dizendo, eu não sei o teor dessas páginas. Então assim, elas foram derrubadas porque elas seguiam uma linha ideológica diferente da que é tida como a correta, ou eram mentiras mesmo? Porque assim, mentira eu consigo entender. Claro. Não era só mentiras. Acho que é até pior que mentira. Não era só mentiras, como existia uma agressividade uma coisa orquestrada, pensada, né? Uma coisa que colocava até em risco a vida de determinadas pessoas que eram ali, que eram passadas ali de uma maneira extremamente agressiva. Então, eles criavam situações, criavam mentiras sobre aquelas pessoas, agrediam aquelas pessoas, ameaçavam e inventavam histórias que não existiam. E uma das coisas que nós descobrimos é que muitas dessas páginas eram operadas de dentro da Câmara. Isso chegou-se a essa conclusão? Não, chegamos a essa conclusão. O Eduardo Bolsonaro era um que operava de dentro da Câmara, de dentro do e-mail, com o e-mail da Câmara. Ele criou.
e no computador dele. Mas por assim, se a exemplo. gente sabe que o Eduardo Bolsonaro estava envolvido com isso daí, se vocês chegaram nessa conclusão, não tem legislação para pegá-lo, alguma coisa assim? Tem legislação para pegar, tanto é que nós pegamos. O problema é que a CPMI ela não avançou. Parou, né? Por causa da pandemia. Né? Ela parou na pandemia e o sistema, que você sabe que é bruto, o sistema travou. O sistema não é do interesse do sistema deixar que a CPMI ela chegue ao final, porque ela tem nome dos filhos do presidente, nome de assessores, nome de uma série de pessoas que foram descobertas, mas que infelizmente o sistema inteiro é um sistema bruto. Quais são as ferramentas que o sistema usa para matar a CPMI, por exemplo? Só bloquear e não deixar a CPMI continuar, por exemplo. Não teve trabalho. Quem instaura a CPMI é o Senado, é o presidente do Senado, né? E se o presidente do Senado não colocar, se ele não apertar o botão e falar, olha, dia 23, às 14 horas, tem a volta da CPMI das fake news. Pode convocar os ministros e os deputados que são os titulares, vai começar os trabalhos. Não existe essa vontade dentro da Câmara, porque nós chegamos a diversas conclusões. A relatora, que é a Lídice da Mata, ela chegou a documentado, não tem nada criado, inventado, ou nós achamos que pode ser, mais ou menos. Não, é tudo documentado, provado, mostrado, só que eles travaram a CPMI, ou seja, eles não querem o resultado dela, que a Lídice da Mata chegue lá como relatora e leia o relatório final, porque isso vai dar um problema sério para uma série de pessoas, como deu a CPI do Covid. Da pandemia. Agora, o ponto que eu mais ou menos estou achando que você está querendo chegar, Igor, é uma discussão que rola de que a internet deve ser uma plataforma onde a gente tem uma liberdade meio que absoluta e as pessoas filtram o que acham que é verdade ou não. É a partir daí que rola uma discussão, né? E a extrema-direita usa muito essa narrativa. Olha, a gente defende, não estou dizendo que é você. A extrema-direita, jamais estou dizendo isso. Estou dizendo só que é uma discussão que a extrema-direita empurra com o argumento que é o seguinte, olha, a liberdade é absoluta e cada um filtra. Todo mundo tem capacidade de saber o que é verdade ou não e cada um vai filtrar do jeito que quiser. Mas isso não é verdadeiro, porque o que acontece, na verdade, é que tem um lado que está jogando de uma maneira organizada, como o Frota falou, com dinheiro público e privado para espalhar mentira, para espalhar fake news e para linchar as pessoas. De uma maneira que você aproveita algoritmos, que você aproveita comunidades, que você aproveita grupos e você cria uma bola de neve, uma avalanche de mentira e de difamação, que isso não é debate, isso não é democracia, isso é fraudar a democracia. Se você tem, de fato, duas pessoas num debate de ideias, falando o que pensam, sabendo que estão falando o que pensam e não criando uma estratégia para difamar, para mentir, para linchar, para acabar com a credibilidade de alguém, ok. Mas o que a gente tem é um grupo que, de fato, está organizado com dinheiro para linchar, para difamar, para amedrontar as instituições. O objetivo dessa gente, na verdade, é que o poder executivo, Bolsonaro, seja um poder, uma espécie de poder superior. Você vê esse discurso na Bia Kicis, no Daniel Silveira, na Carla Zambelli. Eles fazem esse discurso, que o poder executivo é o poder que teve os votos. Ele teve mais votos que todo mundo. Aí eles falam, STF, cala a boca, você não teve voto, se coloque no teu ponto. Eles acham que o Bolsonaro é um poder superior. E para isso, eles precisam amedrontar os outros poderes e acabar com a credibilidade das outras instituições. E eles fazem isso de maneira organizada, aproveitando o algoritmo e espalhando uma avalanche de mentira. Você quer... Como que alguém vai filtrar isso? No momento que você mapeia quem são as pessoas mais vulneráveis e passa a atirar nelas mentiras, fake news, passa a tentar manipular a realidade dela com mentira... Isso não é democracia, galera. E você não pode dizer, as pessoas vão ter filtro. Não, porque você tem um lado com muito dinheiro, com muita estrutura, que está enganando, que está falseando. Isso não pode ser admitido. Tem que ter o que o Frota fez, CPMI. Tem que ter o que o Alexandre de Moraes faz, que é criar inquérito e ir para cima deles. Porque se eles não fizerem isso,
essas instituições vão acabar aparelhadas, e quase todas estão aparelhadas. A Polícia Federal teve 5 trocas de comando e mais 20 superintendências mudadas. Está na mão do Bolsonaro. A CGU, Controladoria Geral da União, está na mão do Bolsonaro. Pediu 100 anos de sigilo na visita dos pastores. E é um órgão que devia ser independente. COAF, ABIN, todo mundo. Só resta o STF. E o Bolsonaro, inclusive, tem dito: mais importante do que vencer a eleição é mudar a composição do STF ano que vem. Ele sabe que se ele for eleito, ele vai poder colocar mais 2 lá. E o que ele quer é se proteger, aparelhando de vez o STF, e também usar o STF para a guerra cultural dele, para essa ilusão de que ele defende uma liberdade que ele não defende. Esse sujeito está o tempo inteiro intimidando os outros poderes. E a maneira de intimidar é com essa avalanche de mentira. E isso não tem como as pessoas filtrarem. E isso precisa de justiça, precisa de político, precisa de jornalista, todo mundo em cima. Porque se deixar, é assim que a gente vai distribuir discurso de ódio, e é assim que a gente vai enganar milhares de pessoas, que é o que tem acontecido. Mas assim, vocês não têm medo? A gente descobriu só... Desculpa te cortar. Fica à vontade. A gente até, durante essas investigações, né, nós mapeamos e descobrimos um mapa da destruição, né, das reputações. Então, eles escolhiam a pessoa que naquela semana seria atacada. Então, existe o primeiro grupo que monta, né, essa estratégia. Esse grupo, que é muito forte, ele começa a postagem, e aí atrás vem os militantes, vem o orgânico, e vem aqueles que entram na onda também. O cara até gosta de você, mas vê o Google te chamando de filha da puta, vou chamar o Igor de filha da puta também e vambora, entendeu? Então, ela vai proliferando. Ela começa da organização profissional. Essa organização, quando ela entra em campo, ela entra com uma força muito forte, e aí passa para os seguidores, para os militantes, passa para aqueles que gostam e passa para aqueles que, meu irmão, vamos aí também. E aí, quando você vê, compadre, você tá numa parada que tu fala: como é que eu vou combater um negócio desse? Você não consegue, entendeu? Aí você é triturado de uma maneira que você... Porra, se você não tiver estômago, meu irmão, você porra, tu não fica em pé, entendeu? Eu vi gente cair e, porra, sabe, o cara fica mal. Porque, porra, cara, os caras entram não só em você, eles vão em você, família, vai no seu trabalho. Enquanto eles não tirarem o teu patrocinador, vou te dar um exemplo, eles não sossegam. Até a hora que teu patrocinador falar: pô, Igor, sinto muito, irmão, a gente não quer ficar, cara. Porque todo dia entra 80 mil pessoas falando. Só que aí, pô, tem os robôs, né, que a gente esqueceu de falar aqui também, os bots todos. Então, cara, é um negócio, não é um negócio simples, não é um negócio qualquer, e que de uma maneira é nocivo, porque, pô, eles passam a atacar não só você, aí passa a atacar a sua esposa, depois o seu filho, e assim vai. E é um negócio sem freio, entendeu? Entendi.